doutor? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, doutor. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Tá conseguindo ouvindo ver? Tô conseguindo. E você? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, perfeitamente. Doutor, primeiro quero agradecer ao senhor. Obrigado, tá? Obrigado por participar dessa live comigo. Obrigado mesmo por aceitar esse convite. E confesso que eu tenho muita curiosidade sobre o assunto que o doutor se propôs a conversar aqui hoje comigo, porque eu mudei para uma cidadezinha do interior onde o agronegócio é bem vantajoso aqui, tá? Então eu tenho interesse muito grande em saber a respeito dessas questões que o doutor trabalha, essa questão que envolve o agro, as questões financeiras. E antes da gente entrar no nosso tema principal, peço só para que o doutor se apresente, para a gente já começar a conversar sobre o nosso assunto. Perfeito, doutor. Fico feliz, tá? Primeiramente, quero convidar, né, a cumprimentar o chat aí, todo mundo que está presente, tá? Me chamo Pedro Henrique, né? Sou advogado, atuante, especializado na área do direito do agrário e do agronegócio, né? Sócio proprietário do escritório, né? Rodrigues e Oliveira Santos, advogados, com sede em Goiânia, na cidade de Goiânia, Goiás. E desde que me formei em direito, eu sempre tive, né? Sempre tive essa simpatia com o direito agrário e sempre soube, né, que eu queria especializar nesta área. Então, estamos aí com o único objetivo de ajudar mesmo os produtores rurais de todo o Brasil. E aproveito para perguntar, doutor, qual cidade que é que você mudou? Qual o nome? Doutor, aqui é Unai, Minas Gerais, é pertinho de Brasília, uma das maiores produtoras de grãos do país. O agro aqui é tão, assim, acelerado que as pessoas que você encontra na rua, todo mundo trabalha na roça. O pessoal aqui trabalha em roça. Você vai no supermercado, você encontra alguém, é alguém que está vindo da roça. É todo mundo na roça mesmo. A cidade mesmo, ela é pequena, mas o agro que está em volta da cidade é muito aquecido, sabe? E como aqui tem grandes produtores rurais de relevância até internacional, a pessoa tem dúvidas sobre essa questão dos financiamentos, golpes, tem muito produtor rural caindo em golpe de empresa financeira, fazendo propostas de investimento para rendimento daquele valor, e é mais ou menos isso que o doutor vai esclarecer hoje, não é? É isso mesmo, também, isso mesmo. Coisa boa. Inclusive, eu tô em Morrinhos agora, tô aqui no quarto do hotel, né? Vim aqui a trabalho. Cheguei aqui hoje pela tarde, então eu tô aqui do quarto do hotel, por isso que tô meio escondidinho aqui, mas vai dar certo e vou esclarecer todas as dúvidas aí pertinentes. Bacana demais, doutor, bacana. E assim, doutor, qual que é o perigo? Qual que é o perigo? O que que o produtor rural, ele abriu ali o seu empreendimento, começou a produzir. Na maioria dos casos, o pessoal começa a produzir ali na informalidade, de forma devagar e tudo. Aí quando começa a desenvolver a produção, tem que contratar pessoas, aí já precisa de uma área preventiva trabalhista, já precisa de uma contabilidade, já precisa de um escritório de advocacia que trabalha no agronegócio. E qual que é o primeiro perigo, assim, que esse produtor tem que evitar para que ele não tenha prejuízo lá na frente? Exatamente, é igual você falou aí, né? Geralmente o produtor ele começa ali de forma, né, pequena, só ele, às vezes só ele e a família, né, começa a produzir para subsistir a própria família mesmo, e depois vai crescendo, né? E isso é muito interessante porque o produtor rural ele tem que pensar que aquilo ali é uma empresa, né? Aquela produção dele, a fazenda, a terra que ele tá, é uma empresa. Então ele tem que olhar aquilo ali como uma empresa e pensar a médio e longo prazo. Então, exatamente, ele tem que contratar ali uma contabilidade, tem que ter um parceiro ali, um engenheiro agrônomo, né, uma assessoria jurídica, para auxiliar ele em todos os quesitos, desde o contrato ali de arrendamento, de parceria rural, de compra e venda, qualquer que seja o contrato que ele for fazer, até mesmo quando chegar lá a necessidade, né, de contratar um financiamento junto ao banco, junto à instituição financeira. Porque chega nesse momento, né? Muitas das vezes, a maioria, a grande parte dos produtores rurais, quando vai aumentar a escala de produção, né, ele precisa ali do financiamento bancário para conseguir, porque muitas das vezes não é possível e também não é vantajoso ele seguir com o próprio capital financeiro. Entendi. Então, a maioria dos produtores rurais buscam financiamento para ampliar o negócio, né? Essa era uma dúvida que eu tinha, porque eu imaginava, se o cara está crescendo devagarzinho, por que que ele não continua crescendo devagarzinho? Por que que ele não vai auferindo lucro e pegando esse lucro, reinvestindo na terra? Às vezes o doutor falou que isso não é vantajoso, é melhor ele pegar um financiamento para alavancar, é? É melhor, porque o manual do crédito rural, ele permite que o produtor rural, ele pegue esse financiamento junto às instituições financeiras,
né? E o cronograma de pagamento vai ser justamente para quando ele obtiver a receita. Então, por exemplo, assim, ele vai plantar uma safra no final desse ano, vamos supor, certo? Ele vai na instituição financeira e ele vai obter esse crédito rural, então o pagamento vai ser lá para final do ano, quando ele colher, quando ele for obter a receita dessa safra. Então ele vai pagar só naquele momento, entendeu? Vai começar a pagar. E aí vai pagar da forma que for pactuado lá, ou parcelado, ou então à vista. Não sei, isso aí é já negociação junto ao banco. Mas por isso que é vantajoso, porque aí nesse período ele pega o capital dele e vai investindo e vai, né, como se diz, fazendo mais dinheiro. Entendi. E é aí que é o problema, né? É, Porque tem instituição financeira oferecendo um certo tipo de serviço, de financiamento. E assim, doutor, então esclarece pra gente, o que que o produtor rural tem que tomar cuidado? é o seguinte, a primeira coisa, é interessante quando ele for contratar esse financiamento rural, ele olhar com qual instituição financeira ele está lidando, né? Porque o Manual do Crédito Rural, ele estabelece lá todas as instituições financeiras, né, que estão ligadas ao crédito rural. Porque para ele obter essas vantagens e para ele obter também, que nós vamos falar mais para frente, né, dos direitos que ele tem, mesmo no caso de crise, ele tem que se atentar e ele tem que obter esse crédito rural junto às instituições financeiras, né, ligadas ali ao Banco Central, né, para que ele possa estar dentro da legalidade. Então, porque realmente tem muita instituição financeira aí, principalmente com essa questão do banco digital, instituições digitais aí, né, cada dia surge uma diferente, e aí ela entra em contato falando que tem ali um financiamento bancário para liberar para aquela pessoa, e só que ela não está, né, ligada ao Banco Central nem ao crédito rural. Então tem que se atentar bastante a isso, primeira coisa. Segundo, quando ele vai lá na instituição financeira, é bem interessante, antes de assinar o contrato, né, mandar para um advogado, né, de sua confiança ler, porque tem que ver também a questão de juros e tudo mais, moratórios, remuneratórios, toda a questão dos juros, do prazo de pagamento, do valor, tudo que está estipulado ali, né, da própria também alienação da propriedade rural dele, ou então de equipamentos rurais, o que ele for alienar. Geralmente esses financiamentos, eles sempre vêm ligados à alienação, né, como garantia. Então, assim, são questões minuciosas que muitas das vezes ele não tem o know-how, né, ele não tem aquele conhecimento para tanto, aquele conhecimento jurídico. Então já começa aí a importância, tá? Beleza, primeiro passo foi esse, foi lá, contratou o financiamento certo, assinou o contrato, foi produzir. O que acontece é que, diferente das outras empresas, o produtor rural, ele é aquela atividade, aquela empresa a céu aberto, que nós chamamos, né? Ou seja, ele depende de vários fatores, tanto do mercado, como condições climáticas e tudo mais. Então, pode ser que ele pegue um financiamento, igual eu dei o exemplo no começo ali, para a safra do final de 2023, e quando chegue lá para pagar, ele vê que o mercado caiu, que ele não vai conseguir vender ao valor que ele imaginava, ou então que não choveu, ele precisava da chuva, não choveu, né, não cresceu, ele não conseguiu colher naquele momento. Então, são várias situações. Ele tem que analisar muito bem isso, né? Porque, nesse caso, ele tem uma lei que permite ao produtor rural prorrogar essa dívida, né? Só que tem alguns detalhes interessantes. Primeiro que, para prorrogar a dívida, seria interessante ele avisar o banco antes do vencimento. Então, ele tem que ficar bem atento para ver se realmente vai conseguir ou não antes do vencimento, para entrar com esse pedido de prorrogação, né? Você quer falar alguma coisa, doutor? E, doutor, só uma dúvida antes do doutor continuar. É fácil o produtor rural fazer essa consulta, que a instituição financeira é ligada ao Banco Central, sem a assistência de um advogado, por ele mesmo? Ou é necessário que o advogado acompanhe essa pesquisa e também que acompanhe o contrato de financiamento lá na instituição? Então, para ele saber a respeito da instituição financeira, é bastante simples, né? Ele dá uma pesquisa no Google, o Google já aparece ali o manual do crédito rural e já tem ali todas as listadas, né? O Banco do Brasil, o Sicoob, tudo, já está listada todas lá, para ele saber. Em relação ao contrato, é interessante ele estar acompanhado de um advogado para ler o contrato antes de assinar, porque é um contrato muito extenso, geralmente, né? E muito detalhe, muitas cláusulas. Então é interessante sim ali o advogado para falar para ele, né, para dar uma maior segurança ali antes de assinar. Não, perfeito. Realmente, do advogado eu falo, até para assinar chamada em faculdade, você precisa de um advogado. Assinou qualquer tipo de documento, é necessário um advogado para você não se prejudicar. Mas essa busca por esse financiamento,
e essa lei que garante ao produtor um prazo, caso ele não consiga oferir aquela renda que foi esperada, que foi prospectada, isso não faz com que o produtor rural use dessa prerrogativa para também causar algum prejuízo à instituição financeira? Mais ou menos o seguinte, a minha dúvida: olha, eu vou ter um prazo a mais se eu não conseguir entregar. Então é só eu demonstrar que eu não produzi para eu ter um prazo maior. Ou se houver prorrogação, existe incidência de juros? Como que é isso? Então, isso não acontece porque, tá aí o detalhe. Para o produtor rural, ele pedir essa prorrogação e para ela ser concedida, ele tem que, primeiro, tem que ter provas assim, concisas, que realmente houve um prejuízo ali, que realmente ele foi prejudicado, ou por questões mercadológicas, ou por questões climáticas. Então, o que seriam essa prova? Por exemplo, um laudo pericial, né? E fotos, vídeos, drones, né? Laudos feitos por engenheiros agrônomos, etc. Vários. Testemunhas também servem. E ele também tem que ter um cronograma de pagamento. O que é isso? Ele tem que chamar, por exemplo, um engenheiro agrônomo, ou então um economista, ou um próprio contador mesmo, né? E para fazer ali uma planilha com todos os gastos, receitas e gastos que ele vai ter, por exemplo. Ele tem que ter esse cronograma. Então, vamos supor, ele não vai conseguir pagar agora em 2023, mas ele tem que saber que ele vai conseguir pagar, por exemplo, em 2024. Aí ele tem que pegar uma planilha e colocar lá em 2024 todos os gastos e todas as receitas que ele vai obter com essa safra, provando que que vai ter um valor X livre para pagar essa dívida, entendeu? Então tem que ter essa prova. Não basta só chegar lá e pedir essa prorrogação. Tem que ter realmente a prova. Inclusive, esse pedido ele pode ser feito administrativamente mesmo, junto ao banco. Tá? Não, entendi. É porque senão, se não tivesse essa exigência, isso daria espaço para a gente fraudar a instituição financeira, e a gente sabe que a instituição financeira nunca perde, né, doutor? Exatamente, daria espaço e aí, engraçado, né? Você falou, comentou aí que não perde, e esse é um ponto engraçado, porque que muitos produtores rurais, clientes nossos mesmos falam, é, esse pedido, ele pode ser feito administrativamente, junto ao banco direto, você junta as provas, faz ali uma petição simples e manda para o banco, só mostrando, né? E beleza. Só que muitas das vezes o banco não aceita, mesmo com todas as provas, com tudo, ele não aceita. Por isso que é até um perigo, o produtor rural tem que tomar muito cuidado para não fazer esse pedido e não acompanhar esse processo sozinho. Porque às vezes o banco não aceita, só que chega nele e engana ele, por exemplo. Fala assim, não, nós vamos fazer de forma diferente, nós vamos jogar a dívida para o ano que vem, mas aí pega e aumenta os juros, aumenta o valor das parcelas, se for parcelado, né? Então vira uma bola de neve ali. E não pode. Porque dentro dessa lei que assegura essa prorrogação dessa dívida, deixa claro lá que ela deve ser prorrogada nos mesmos moldes do pactuado inicialmente. Ou seja, tem que ser no mesmo valor, com a mesma taxa de juros, da mesma forma, entendeu? Não pode haver ali o aumento dos juros, por exemplo, que acontece muito. Não, eu entendo. A instituição financeira percebe que existe uma deficiência de conhecimento do produtor, vai lá e coloca ele para assinar um aditivo, para alterar o índice de correção. Acontece muito isso aí nos clientes do senhor, né? Exatamente. E se assinar, aí é aquilo, né? Aí é um pouco mais complicado, né, de defender lá na frente por conta da assinatura, né? E por conta também que nós sabemos lá do princípio do pacta sunt servanda, que o contrato faz lei entre as partes, etc. Então, o ideal mesmo é não assinar. Por isso que é interessante a assessoria jurídica, né? Ter esse acompanhamento aí. Não, perfeito. O advogado é essencial. E outra, doutor, que eu comento muito, que eu critico muito, tanto na produção de conteúdo que eu tenho lá no YouTube e aqui no perfil do Instagram, é o seguinte: a advocacia é um serviço especializado. Quando você quebra um braço, você não vai no neurologista para tratar seu braço. Não faz sentido. Você vai no ortopedista, né? Então, se você é um produtor rural, você tem que procurar um advogado especialista no direito agrário. O pessoal acha que advogado você encontra o primeiro aí na sua frente, não, ele vai resolver meus problemas. Aí o que esse advogado vai fazer? Ele vai fazer parceria com uma especialista, o especialista vai ganhar, ele vai ganhar em cima de você. Então, assim, é sempre interessante a gente estar disseminando e informando para o pessoal a área de especialização que cada advogado trabalha para que o cliente procure o advogado especialista. Porque, por exemplo, eu estou com um caso no interior de Goiás, onde não foi feito pedidos de outorga de uso de água de uma fazenda, outorga para construção dentro de uma propriedade rural. E aí, sem essa outorga, isso é crime ambiental, isso gera uma série de prejuízos na propriedade, tem multa, o juiz manda ir lá e derrubar tudo que foi construído perto da água. Por quê? Falta de uma orientação especializada. E eu imagino que os clientes do senhor, às vezes, já vêm
de contratações de outros advogados que não são da área, tem prejuízos e aí procura o senhor, é mais ou menos assim? Acontece muito também. Tem vários casos, sim. E às vezes já chega bravo, né? Já chega assim, grilado. E é uma questão engraçada, porque aí às vezes quando você fala vai falar questão de valores, por exemplo, né? Geralmente eles já ficam bravos. Mas é por conta disso. Realmente é interessante, porque é aquilo que eu costumo falar, o barato pode sair caro, né? Então, às vezes, você pagar um valor a mais ali vai te render menos dor de cabeça do que você pagar um valor baixo e depois ter que pagar de novo, entendeu? Porque nesse caso, esse caso, por que eu falo os cuidados que o produtor rural deve ter com as instituições financeiras? Porque esse é um caso muito peculiar, porque todo mundo que trabalha com produção, todo mundo que trabalha em fazenda, questão de safra, agropecuária, que seja, sabe que o mais importante que ele tem é o nome. Então, assim, essas pessoas, elas dependem do nome, né? Porque elas vivem, né, produzindo, vivem aumentando produção, e o trabalho delas necessita, né, que esteja ali com nomes limpos, porque sempre vai estar precisando ali de algum impulso financeiro, de algum financiamento rural. Então, assim, ele tem que ficar bem atento, porque realmente, se deixar passar, por exemplo, se vencer a dívida e não pagar, ele se torna inadimplente. E aí já começa a virar uma bola de neve, né? Porque aí já entra execução, o nome suja. Então é uma questão bem peculiar. Então o interessante é sempre estar atento e a assessoria jurídica ela entra nisso, porque, por exemplo, igual, o cliente nosso vai começar a produzir safra de 2023, 2024. Já avisa qual vai ser a data, qual vai ser a data de colheita, o financiamento que ele contratou, data de vencimento, tudo. E aí a gente fica sempre assessorando. Se a gente vê que o cara não vai dar conta por questões mercadológicas, né, igual aconteceu esse ano, que o preço cai lá embaixo, ou então por questões climáticas, não vai conseguir colher, não vai conseguir vender na data estipulada, a gente já entra com esse pedido administrativo junto ao banco antes do vencimento, e caso o banco não aceite, nós entramos com um pedido judicial, né? Porque aí, através de uma liminar, o juiz pode determinar a suspensão desse contrato até a discussão do mérito do processo e prorrogar essa dívida. Porque essa lei ela foi criada justamente pensando nessa questão. Para o produtor rural não precisar, tipo assim, sair vendendo tudo, vender par de terra, vender equipamento, acabar com a produção dele, entendeu? É justamente para resguardar o produtor rural diante dessas questões que não dependem dele, né? Não, entendo. E a produção rural no Brasil é o que movimenta a economia, praticamente, né? A maioria dos estados, a produção rural, enfim. E, doutor, percebendo o que o senhor está dizendo, qual que é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego, diante da explicação do doutor, é que a instituição financeira, ela é a maior aliada do produtor rural. Porque como a produção rural, ela depende de várias variáveis, questões climáticas, questões de mercado, pode de uma hora para outra fazer com que o faturamento daquela propriedade caia lá embaixo. E essa propriedade só vai sobreviver se houver uma instituição financeira disposta a disponibilizar um crédito. Então, eu acredito que é mais ou menos assim, a instituição financeira nas produções, na propriedade rural, é o melhor aliado dela, não é? É um grande aliado, com certeza, é um grande aliado. É engraçado, é um aliado, mas é um aliado que tem que tomar muito cuidado, porque, assim, ele é aquele aliado, digamos assim, é aquele aliado que ele pensa primeiro nele do que depois nos outros, né? Então, é igual você falou, não vai sair perdendo. Então, qualquer coisa, qualquer chance que eles têm, eles vão querer ali aumentar, receber, ganhar mais. Por isso tem que ficar bastante ligado. E outro detalhe importante também, que muita gente não sabe, é que é muito interessante para o produtor rural que já produz há um tempo, que já tem ali uma escala grande de produção, né, uma terra, uma área boa de terra, funcionários, enfim, começar a trabalhar como pessoa jurídica, entendeu? Em vez de como pessoa física. Isso é um cuidado bastante interessante, porque quando o cara começa a trabalhar como pessoa jurídica, dependendo só que caso, cada caso é um caso, então tem que analisar ali a produção, o cronograma de colheita, de safra, de tudo, para saber se realmente é vantajoso, né? Receita, enfim. Mas muitas das vezes é vantajoso, porque quando o produtor rural começa a trabalhar como pessoa jurídica, ele obtém linhas de créditos melhores junto aos bancos, né? Porque o CNPJ é forte, ele obtém redução nos impostos, né? Como, por exemplo, até o próprio imposto de renda, né? Ele obtém a redução nos impostos e também a separação do patrimônio, né? Então, acaba que ele fica mais tranquilo ali quanto ao patrimônio pessoa física, né? Ele separa o patrimônio dele pessoa física e coloca o que ele precisa na pessoa jurídica e começa a trabalhar nisso. Então, assim, é uma proteção que ele tem
E nos piores dos cenários possíveis, ele ainda tem o direito de requerer ali a recuperação judicial, que é uma questão muito importante, porque quando a gente fala de recuperação judicial, geralmente o povo já não gosta, né? Fica grilado, fala tipo assim, você tá falando que eu vou falir, mas não é isso. A recuperação judicial é justamente para não falir, é justamente para pegar ali e reerguer e começar do zero, né? Então é bastante interessante. Inclusive, já tem muitos produtores rurais que estão optando por transferir aí para pessoa jurídica e começar atuando como pessoa jurídica. Até mesmo por essa questão da linha de crédito. Não, sem dúvida a empresa tem uma linha de crédito muito maior. E o que eu acho mais vantajoso, doutor, é a separação do patrimônio. Porque vamos supor que o produtor rural não segue as dicas do doutor, não toma esses cuidados na hora de assinar o financiamento, assina o financiamento de qualquer jeito, a dívida passa do prazo, começa a vir a execução. Se esse cara não tem a divisão do patrimônio da empresa dele, que é a produção rural, e o seu patrimônio pessoal, vai tudo embora na execução. Então, esse é o perigo. Aí pensa, você abriu um negócio, você ficou uma vida para abrir um negócio, começou a produzir, começou a trabalhar. Geralmente, os produtores pequenos, eles são aqueles que põem a mão na massa mesmo. Não é o dono da empresa que fica só olhando todo mundo trabalhar. O cara trabalha todo dia e tudo. Aí, por conta de um vacilo, se ele não fizer a pessoa jurídica para separar o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa, pode vir a execução e levar tudo, né? Exatamente. Isso é um ponto muito interessante, porque isso é um pouco cultural também. Muitos produtores rurais, a gente vê aí que hoje em dia já está havendo uma grande sucessão, né? Muitas pessoas ali já são os herdeiros, muitas pessoas já têm pegado ali como herança. Mas ainda assim existem muitos produtores rurais, né, antigos, então aquela pessoa que produz aí já tem muito tempo. E muitas dessas pessoas que antigamente não tinha muito isso, né? Antigamente é igual um cliente nosso que fala que antigamente era no boca a boca, as pessoas tinham palavra e ali fechava ali algum contrato no boca a boca, a pessoa cumpria. Hoje em dia já não é assim, né? Hoje em dia você tem que tomar cuidado com tudo. Então muitos ainda ficam assim meio relutantes em contratar um advogado, às vezes não gosta muito da ideia, mas é justamente para isso, porque as pessoas têm que colocar na cabeça delas, isso não só produtor rural, eu falo todo mundo mesmo, que o advogado, ainda mais hoje em dia, o bom advogado é aquele que evita o conflito, evita o prejuízo. Então, assim, em vez de deixar chegar o prejuízo para depois procurar o advogado, é interessante procurar antes. Às vezes, o valor que vai gastar ali, né, não vai ser nem perto do que gastaria no caso do prejuízo. Ainda mais quando a gente está falando em produção. A gente sabe que é tipo assim, é coisa de 1 milhão para cima. Não são valores pequenos, entendeu? Não, o advogado eu falo que é primordial, porque. E outra, até mesmo depois do litígio, né, doutor? Tem como você resolver o litígio fora da justiça, fora do desgaste do judiciário, que é caro, tem que envolver custas judiciais, envolve audiência, envolve servidores, envolve juiz. E o bom advogado, ele evita o litígio, mas quando surge o litígio, que eu acredito que os clientes eles chegam até nós depois que o litígio está instaurado, né? A maioria, né, doutor? Não é aquela questão de procurar um advogado preventivo para evitar acontecer o litígio. Mas até mesmo depois que surge o litígio, é possível você transigir ali para resolver o litígio de forma extrajudicial. E com as as instituições financeiras, é possível resolver essa questão de atraso das dívidas de forma extrajudicial, fazer um pagamento parcelado, tentar negociar extrajudicialmente, ou quando dá esse tipo de problema, necessariamente tem que abrir esse processo administrativo para tentar a prorrogação, e se não conseguir tem que entrar na justiça. Como que é? Dá para resolver extrajudicialmente? Então, em tese, o extrajudicial nesse caso é o administrativo, eu falo, porque assim, como funciona mais ou menos? Você vai conversar com o gerente do cara, do produtor rural, né? E ele vai falar assim para você: não, beleza, então me faz a abertura desse processo administrativo, me manda a prova, né, de que ele não vai conseguir pagar, né? Questão de me manda a prova aí da queda do mercado, me manda a prova aí da questão climática, e me manda o cronograma de pagamento dele, que a gente vai analisar e dar um retorno. Então, geralmente é assim. Então, você faz, junta tudo, manda para o gerente, e o banco analisa e dá um retorno, né? Então, esse seria o pedido amigável. O que acontece? Muitas das vezes não dá certo, porque ou o banco retorna com a negativa, falando, não, a gente não vai prorrogar, ou então ele retorna com a seguinte prerrogativa: beleza, a gente vai prorrogar, mas com essas condições. Aí ele já quer mudar a condição, já quer aumentar juros, aumentar tudo. E não pode. Então, muitas das vezes, infelizmente, aí tem que ir para o judiciário, né? E, assim, o judiciário, quando você chega no judiciário contra a instituição,
quando você chega no judiciário com as instituições financeiras, geralmente é muito difícil haver um acordo ali no meio do processo. Peculiarmente com as instituições financeiras. Eles geralmente, assim, às vezes tem alguma audiência de conciliação, eles só chegam lá e falam, não tem acordo e pronto. E o processo segue, geralmente, até a sentença. Mas, engraçado, atualmente, até que os bancos, principalmente o Banco do Brasil, dando um exemplo aqui, ele está aceitando. Quando você... É porque é aquilo, aí que está a importância do bom advogado. Porque, assim, você tem que juntar a prova de um jeito claro também. Então, tipo assim, você tem que fazer direitinho, juntar ali um laudo pericial, pede para o engenheiro agrônomo ir lá fazer um laudo pericial, mostrando, ó, o cara plantou, a safra cresceu, mas o mercado hoje está valendo tanto, o preço da soja está tanto, caiu tanto. Então, assim, já faz um cálculo ali, uma base de cálculo e mostra, ó, realmente não dá para pagar, entendeu? E o cronograma de pagamento, que tem que ser uma planilha bem especificada, tipo assim, mostrando que ele realmente vai dar conta de pagar naquela época. Porque não basta chegar lá e falar assim, ele simplesmente não vai dar conta de pagar. Aí realmente o banco vai negar, né? Então, quando você junta a prova certinho, manda direitinho, a chance do banco aceitar administrativamente é boa. Porque a gente também tem que pensar naquela situação, o banco quer receber, ele quer receber. Então, quando ele percebe, fala assim, realmente, agora a gente não vai conseguir. E às vezes ele pensa assim, poxa, se a gente entrar com uma ação judicial, vamos supor, se a gente espera, se a gente executa esse cara, vai demorar mais e às vezes a gente vai perder a ação e vai tomar os sucumbência. Então eles pensam nisso também. Então quando você junta certinho, consegue ali mostrar, claro, né, o prazo de pagamento e o porquê que aquele produtor rural não vai conseguir pagar a dívida, o banco geralmente ele aceita assim e com o próprio pedido administrativo prorroga essa dívida e aí vida que segue. E aí é o chegar lá e lutar para pagar. Não, e pelo que o doutor está falando agora, pedido administrativo é imprescindível ter um advogado. Como que o produtor rural vai saber organizar as provas de forma direitinha ali no pedido? Precisa de um laudo contábil, igual o doutor falou. Então vai precisar de um agrimensor, vai precisar de um engenheiro agrônomo, vai precisar de um engenheiro técnico de saúde, segurança do trabalho, sei lá, vai precisar de um laudo técnico contábil. Então, assim, sozinho eu acho que o produtor não consegue fazer isso. E você percebe a importância de ser antes do vencimento da dívida? Porque às vezes o cara fala, vou esperar vencer e vou atrás, aí já era, porque aí já está inadimplente, entendeu? Então tem que ser antes. E aí por que é interessante? É porque, como vai precisar desse tanto de documento, então tem que ter uma noção de tempo. Então, assim, faltando 3 meses aí para vencer, já dá para ter uma noção. Não vou conseguir, já começa os trabalhos, já começa a juntar as provas para fazer o pedido, entendeu? E o bom do pedido administrativo é que é rápido, né? Rápido, assim, ante o judiciário, é muito rápido. Não, nem compara. Processo administrativo, principalmente processo administrativo interno de instituição financeira. Nem compara com processo judicial, não. A demanda do judiciário lá é absurdo. E outra, a instituição financeira não mexe só com o produtor rural, né? Ela vai mexer com outras pessoas com um valor menor e elas devem separar, logicamente, o departamento só para cuidar dessa parte rural, porque envolve, logicamente, grandes valores. E instituição financeira, eu sempre falo, quando eu entro com ações no juizado, por exemplo, que são uma demanda muito grande, contra instituições financeiras, a gente sempre fala, instituição financeira tem um corpo jurídico muito robusto. Então, assim, eles não perdem dinheiro, eles vão para o judiciário mesmo só quando vale a pena. Então, o produtor rural, desacompanhado, ele tá andando no escuro mesmo, pelo que o doutor está falando. Exatamente, exatamente. E engraçado, né? Porque, assim, agora em questão falando em termos de especialização, aqui em Goiás, né, por exemplo, é uma área muito forte, né? Uma área rural muito forte. O Brasil inteiro, mas Goiás é muito forte. E por incrível que pareça, nós ainda temos poucos advogados especializados nessa área do direito agrário e do agronegócio, entendeu? Então, assim, agora é um mercado muito bom aí, que tem muita oportunidade. E que nós precisamos focar nisso com o intuito de pegar a dor do cara ali e ajudar ele mesmo. Falar, não, vamos ajudar. Porque muitas pessoas às vezes pensam que, tipo assim, produtor rural, o cara é milionário, não sei o quê, tem muito dinheiro, mas geral, sabe por quê? Porque isso eu fui ver depois que eu comecei a atuar de perto nessa área. Porque realmente o cara ele tem uma linha de crédito muito alta, muito vasta e tem um patrimônio significativo. Mas do mesmo jeito ele gasta demais. É muito gasto, é muita burocracia. Então, assim, ao mesmo tempo que ele ganha, ele gasta. Então nós precisamos estar ali ajudando o cara mesmo para ele não quebrar. E isso é um ciclo, né?
porque todo mundo depende disso, todo mundo depende dessa produção, o país inteiro, o mundo que eu falo, porque tem muito produto que é exportado. Então, assim, é uma coisa muito interessante mesmo, quando você para pensar, envolve muita coisa e muitas pessoas. Então, assim, é uma área muito boa mesmo e que está em crescimento aí ainda. E me espanta, doutor, poucos advogados nessa área, principalmente em Goiás. Eu não sei se falta um incentivo da universidade em direcionar os alunos para essa área, porque Goiás, Minas, aqui o Centro-Oeste, né? É o polo agro, né, do agronegócio do Brasil. O nosso agronegócio aqui é muito aquecido. Nós temos muita produção. Infelizmente, doutor, eu que trabalho na área do direito do trabalho, e principalmente conversando com o senhor a respeito desse assunto, eu também trabalho na área do trabalho no agronegócio. Eu cuido da área trabalhista, ali das normas regulamentares, da prevenção de acidentes, que acontece muito acidente no campo. E, infelizmente, o índice de exploração do trabalho análogo à escravidão dentro de propriedades rurais no Brasil ainda é muito grande. Então, o que significa isso? Significa que falta advogado especialista para fazer a orientação dessas pessoas e falta fiscalização e falta também gente preparada para levar a solução para esse empregador que faz essa exploração abusiva de uma forma legal e que demonstre que é interessante trabalhar dentro dos ditames da norma, da lei. Precisa de um advogado especialista para falar assim, ó, você precisa registrar esses empregados, você precisa abrir um CNPJ para você ter uma linha de crédito para fazer um investimento na sua empresa de forma muito clara. E o produtor rural hoje, ele está assim, eu preciso agir de uma forma da forma que eu sei, porque ninguém me informa a forma correta, não tem um advogado especialista, não tem um agrimensor que entende a questão legal voltada ao campo. Então, assim, me espanta ter poucos profissionais nessa área, principalmente na nossa região, e eu ainda estou tentando buscar os motivos pelos quais os advogados não buscam essas áreas. Será que é porque é muito difícil, doutor? Às vezes sim, às vezes é porque, igual, por exemplo, quando eu fiz faculdade, a matéria era, tipo assim, eu peguei um direito civil que falou um pouco ali de posse, né, da questão possessória, direitos reais, e só. Então, ali muito pouco. Eu fui ter mesmo, assim, maior conhecimento quando eu comecei ali a estudar para a OAB, e agora estou na pós-graduação. Então, assim, realmente é uma área pouco explorada ainda. Creio que pode ser por conta disso. O pessoal ainda vai descobrindo. Às vezes, né, se fosse uma matéria mais explorada na própria faculdade, às vezes geraria um interesse maior. Mas eu acredito que vai crescer agora. Acredito que vai crescer. O pessoal está vendo aí que é uma área boa, rentável. É aquilo, né? Muitas das vezes, o pessoal também às vezes não escolhe essa área porque é uma área, ela é rentável, mas às vezes o retorno demora um pouco, o retorno financeiro. Então pode ser por isso. Mas existem técnicas aí para você ter um retorno bacana de início até aguardar o retorno que você pretende lá na frente, né? Por exemplo, a questão contratual. Questão contratual é uma questão muito forte nessa área, porque, assim, para você fazer um contrato de arrendamento, um contrato de parceria rural, enfim, até um contrato de compra e venda que seja, muitas pessoas pensam que é simples, tipo assim, às vezes tem muito modelo na internet, mas o que eu costumo falar para meus clientes é o seguinte, contrato parece simples, mas não é. Porque, assim, para você ter um contrato forte, a pessoa que fez o contrato para você, ela precisa primeiro ter a técnica, né? Segundo, ter o conhecimento jurídico necessário. E terceiro, ela tem que saber de toda a negociação. Todos os detalhes, do começo ao fim, para fazer todas as cláusulas necessárias para sua proteção. Então, mesmo que seja um contrato de compra e venda, mesmo que o cara pegue um modelo lá na internet, vai ficar brecha. Vai ficar brecha e às vezes vai ter problema lá na frente. Então, essa questão contratual está crescendo muito também. Tem muita gente procurando fazer contrato e tudo mais. Então, realmente é uma área muito boa aí. E eu fico feliz em saber que você trabalha aí na parte do trabalho, do trabalhista, porque eu mesmo não entendo nada de trabalhista, viu, doutor? Vou falar aqui para você, não entendo nada. Então, realmente, muitas vezes, assim, por exemplo, algum cliente nosso procura, não sei o que, para a questão trabalhista rural, né? Nós sempre indicamos um parceiro por conta dessa questão mesmo, que nosso foco é mais ali na área do direito, né, do direito contratual e na área da questão bancária mesmo. Não, você não consegue abraçar o mundo, não. Você Sim. tem que se especializar, porque senão o seu cliente vai ficar carente de conteúdo e outro. Eu sempre falo, todas as lives que a gente discute essa questão de especialização, se você admite, se você quer assumir uma causa ali que você não tem competência, você não tem especialização, você está desonrando os honorários que você está recebendo. Porque você vai ter que ir atrás de alguém especialista, sabe? Você vai ter que virar despachante de serviços jurídicos. Então, assim, isso não funciona. Tem que ser especialista, tem que demonstrar
que você tem competência para atuar naquela questão específica, daquela dor do seu cliente específico, para você poder oferecer o melhor serviço jurídico. Porque assim você traz segurança e você deixa o seu cliente tranquilo. Porque eu acho que o advogado tem esse papel também, viu, doutor? De resolver o problema, mas enquanto o problema não foi resolvido, o advogado tem o papel de manter o cliente informado de que está tudo bem, calma, não precisa de desespero, nós vamos tentar todas as opções possíveis, todas as alternativas. Esse é o papel também do advogado que trabalha no direito agrário, porque quando dá problema lá, o valor é alto e o cliente desespera. Eu imagino que o cliente chega no senhor já quase chorando, né? Vai chorando e querendo matar todo mundo, inclusive o advogado. Tem que tomar até cuidado às vezes. Mas brincadeiras à parte, é verdade mesmo. E outra coisa, igual no nosso escritório, a gente procura sempre avisar, manter o cliente sempre informado, né? A gente envia ali um relatório mensal, sempre mantendo ele informado, justamente por isso, que a gente entende a ansiedade ali. Muitas vezes ele não entende, né? Principalmente assim, nos casos que chega lá no judiciário, o judiciário é bastante lento, a gente depende dos servidores, dos juízes, embargador, etc. Então a gente procura sempre manter informado para conter essa ansiedade aí mesmo e para deixar o cara mais tranquilo, né? E realmente é uma luta mesmo. Por isso que a nossa profissão é só para quem ama, não tem como não. Tem que amar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, doutor, vamos lá. O cara tem que tomar cuidado com o pedido administrativo de prorrogação para o pagamento do seu financiamento, caso ele tenha feito o financiamento. Tem que tomar cuidado com possíveis coações para assinatura de qualquer aditivo contratual que altere as cláusulas anteriormente resolvidas. Tem que ter um advogado acompanhando todo esse procedimento administrativo, desde o pedido do investimento, né, do financiamento, e tem que ter parcerias e contratação com profissionais de outra área, contador, agrimensor, engenheiro técnico. Basicamente, esses são os riscos, né? Exatamente. Começa desde a contratação e tem a questão ali do acompanhamento jurídico, jurídico contábil, principalmente, porque isso vai influenciar até pro cara conseguir um valor ali mais expressivo ou uma linha de crédito melhor que ele precisa. Porque quando você vai contratar, quando o produtor rural vai contratar a linha de crédito, ele também tem que justificar. Então ele tem que mostrar o porquê que ele quer aquela linha de crédito, o porquê que ele precisa e quais vão ser ali o retorno dele, né, para comprovar que ele vai conseguir pagar. Então, desde o início, ele tem que comprovar isso, e para isso, essa assessoria pode ser que consiga uma linha de crédito melhor para ele, né? E na questão contratual também, para ver se o contrato está tudo dentro das leis, das normas, os juros, se os juros estão legais, né, não estão abusivos. E depois, caso aconteça alguma intempérie dessa, ou mercadológica ou climática, ter ali também assessoria para conseguir efetivar esse direito que ele tem de prorrogar a dívida, para que não comprometa seu patrimônio nem sua renda, né? E também porque a gente fala assim, às vezes o cara pensa que vai ser simples, mas não é. Porque o banco, ele tem o dom de provocar o desespero no cara. Então, assim, às vezes o gerente dele liga para ele e fala assim: se o senhor não assinar isso agora, eu não vou conseguir mais manter essa proposta. Aí o cara fica doido. Às vezes ele já assina. Às vezes ele assina e liga pro advogado depois. Doutor, assinei o contrato lá. Aí dá vontade de chorar nessa hora. Mas é isso. Então tem que manter a calma mesmo, não desesperar, porque vai ser pressão o tempo todo, mas tem que ter a calma no negócio, porque é muito dinheiro envolvido e esse direito, ele tem que conseguir esse direito, porque é por lei, e isso vai manter a atividade dele em dia e vai manter a possibilidade dele de continuar trabalhando tranquilo, sem comprometer o patrimônio, né? Sem precisar ali anunciar, né? Igual já chegou gente pra gente lá falando que anunciou um equipamento agrícola que vale 1,5 milhão a 800 mil reais para vender do dia para a noite e pagar a dívida. Entendeu? Então, assim, tem que manter a calma mesmo para não chegar nesses limites. Não, caramba, aí é nível desesperador mesmo. Aí o papel do advogado é calma, fica tranquilo, a gente vai trabalhar para minimizar o prejuízo. Doutor, agora uma dúvida minha. Existe a garantia legal dessa prorrogação, caso não haja a expectativa de pagamento desse financiamento por parte do produtor rural, desde que ele demonstre de forma clara que a sua expectativa foi frustrada por qualquer outro fator. Basicamente é isso. Se a instituição financeira cortar o crédito, ou fazer algum tipo de execução, fazer algum tipo de constrição, é possível, por meio de liminar, algum tipo de ressarcimento, algum dano moral, algum dano material, ou na justiça só é possível exigir que o banco prorrogue e só?
Então, se o banco ali, se o produtor rural fez da forma correta, antes do vencimento, entrou com um pedido administrativo, né? Vamos supor, o cara entra com um pedido administrativo antes do vencimento. E aí o banco enrola para dar uma resposta para ele, ou então nega e aí vence a dívida, o banco já vai lá e já executa, né? Isso aí gera o direito para ele de ser indenizado, sim, tá? Gera, sim, esse direito, né, de ser indenizado por danos morais ou então materiais, que seja, né? Depende ali se o banco pegar algum bem dele ou não, mas gera esse direito, sim. Inclusive, na ação que vai discutir a prorrogação, tem como pedir uma liminar. Vamos supor que tem uma ação de execução em trâmite, né? E aí você pode entrar ali com embargos de execução, mostrando para o juiz de execução que tem uma ação em discussão da prorrogação da dívida e pode obter essa liminar nessa ação de prorrogação para suspender a execução até a discussão se vai prorrogar mesmo ou não. Perfeito. Advogado que não é especialista não sabe responder essa questão, tenho certeza disso. Porque é algo muito específico, é algo muito dentro ali da experiência, não só do conhecimento técnico da doutrina de direito agrário, está mais ligado à experiência, da vivência com o cliente do senhor e com as com as possibilidades, né, com as opções que o senhor consegue trazer para o cliente do senhor judicialmente, extrajudicialmente. O importante é resolver o problema. O importante é fazer com que o crédito seja disponibilizado pela instituição financeira com segurança, dentro dos limites do que é legal no que diz respeito a juros, correção monetária, e caso ocorra um infortúnio, a instituição financeira tem que assumir o ônus, porque é um direito do produtor agrário e tudo mais. Doutor, acredito que a gente conseguiu solucionar a dúvida da maioria do pessoal a respeito desse assunto. Se o doutor quiser comentar algo mais, fica à vontade. Não, fico feliz em saber. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, pode perguntar aí no chat que a gente responde, claro, né? Mas é isso, é basicamente isso. Essa live aqui eu quis vir aqui para mostrar um pouco, assim, de forma rápida e objetiva, né? Que todos esses direitos envolvendo essa questão, né, contratual, financeira aí do produtor rural, que muitos ainda não têm esse conhecimento. E todos dependem disso. Chega uma hora que depende disso, dessa questão, depende do banco, depende desse financiamento. Então, assim, é interessante, né? Às vezes, quem está aí assistindo, às vezes nem é produtor rural, mas conhece quem seja. Então, assim, é muito interessante mesmo que leve essa informação à maior parte dos produtores possíveis, para que eles possam continuar trabalhando aí e não entre, porque até isso serve até para o próprio país, né? Para que não entre uma crise muito elevada nesse setor, né? Nesse setor agrícola e agropecuário. Então, perfeito. Doutor, você comentou comigo que o seu sócio é produtor rural e que ele queria dizer alguma coisa a respeito disso. É mesmo? Ele é isso, o doutor Pedro Antônio, ele é produtor rural, né? Ele também, ele toca a operação lá na fazenda dele, da família dele. Ele tá lá, inclusive ele tá lá agora na fazenda e ele me falou que não vai conseguir porque o sinal lá tá bem ruim, então acaba que às vezes ele não conseguiria, não ficaria claro, né? Às vezes a internet falhando ia falhar. Mas eu quero mandar, inclusive, um abraço para ele aqui, que ele é um cara muito gente fina, e eu aprendo muito com ele também, viu? Aprendo muito, porque assim, a gente tem a técnica, a gente tem tudo. E por ele ser produtor rural também, a gente sabe, né, o como se passa nos dois lados da moeda. E às vezes a prática, ela supera a teoria, né? Então isso ajuda muito, eu aprendo muito com ele mesmo. É um cara muito gente fina, um advogado excelente também. E nós estamos aí, nós nos unimos por isso, com esse objetivo, né, de ajudar o máximo de produtores rurais que a gente conseguir. Perfeito, doutor. Então eu agradeço muito a participação do doutor, agradeço também essa união que o doutor fez com o doutor Pedro. E obrigado por ter aceitado mesmo esse convite. E por uma questão de gratidão para todos os que participam na live aqui comigo, sempre faço o seguinte: eu pego esse material, eternizo ele lá no YouTube, e sempre que alguém me procura para tirar alguma dúvida em relação a essa área, eu nem atendo. Eu mando direto para o advogado que fez a live comigo, porque eu não vou saber atender, não sei essa área, não conheço essa área. Minha área é outra. Então, por uma questão de gratidão, todos que entrarem em contato, todas as dúvidas que me mandarem, eu vou encaminhar direto para que vocês ofereçam o melhor atendimento possível, tá? Ô, doutor, fico feliz em saber, fico muito feliz mesmo, tá? E estamos à disposição sempre aí, não tem horário, não tem essa não. Então, final de semana, dia de semana, à noite, de dia, pode mandar mensagem aí, pode tirar a sua dúvida, pode entrar em contato que a gente sana sim, tá? A gente está aqui para ajudar. E da mesma forma, como eu fiquei sabendo agora que o senhor também atua nessa área trabalhista rural, né? Caso nós precisamos aí, caso surja alguma demanda nesse ramo,
com certeza também iremos procurar o doutor aí, que eu fico muito feliz com o convite que o doutor fez pra gente aí, tá? Muito obrigado, então, doutor. Fica com Deus, uma boa noite, um bom descanso pro senhor e bom retorno para sua cidade, que eu sei que você tá longe, viu? Digo mesmo, doutor. Muito obrigado. Uma boa noite aí, bom descanso. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente. Fico muito feliz, gente. Até mais. Com Deus, viu? Um abraço. Um abraço. Com Deus, doutor. Até mais.